8h34, hora de conversarmos com o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, autor dos livros Inquérito do Fim do Mundo e Sereis como Deuses, STF e a Subversão da Justiça. Dr. Marcelo Rocha Monteiro conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Estamos aí. Prazer é todo nosso de tê-lo aqui mais uma vez na Rádio Bandeirantes para discutir segurança pública. Hoje o assunto Lei de Drogas, né? Mudanças que aconteceram ao longo dos últimos anos nessa legislação, referente não só ao combate a entorpecentes, mas também, de alguma forma, às grandes quadrilhas, facções criminosas que atuam no país. O que mudou dessa lei de drogas beneficiou de alguma forma o combate à criminalidade ao longo dos últimos anos no país, doutor Marcelo? Não, eu diria que beneficiou os traficantes, né? Nós tivemos a criação da nova lei de entorpecentes, né? Então nova lei de entorpecentes, né? A lei 11.343, no artigo 33, parágrafo 4º, a criação de uma figura que é chamada de tráfico privilegiado, né? O que é o tráfico privilegiado? É a previsão de uma pena mais reduzida para o traficante que é primário, tem bons antecedentes e supostamente não integra nenhuma organização criminosa, nenhuma facção criminosa. Ele seria, assim, uma espécie de traficante autônomo, né? Ele venderia drogas por conta própria, né? Sem estar ligado a nenhuma das conhecidas facções aí, criminosas. O que acontece? Na verdade, nós sabemos que numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, é virtualmente impossível que isso aconteça, né? Porque nós temos 3 facções criminosas que investem pesado em armamento, e armamento, nós estamos falando de fuzis, né? Estamos falando até, como vimos lá no Jacarezinho, munição antitanque, né? E é claro que elas fazem isso não é somente para enfrentar a polícia, é também para disputarem umas com as outras territórios, né? Com bocas de fumo, com pontos de venda de entorpecente, né? Elas tiram esses territórios, tentam conquistar esses territórios uma das outras, e nós vemos essas guerras de facção acontecendo com frequência. Então é claro que uma facção que faz isso não vai admitir que um sujeito sozinho, né, que não seja ligado a ela, né, a essa facção, nem a qualquer outra, se instale num determinado lugar, numa determinada boca de fumo, para vender droga, né? Então, o que nós temos, na verdade, é uma lei que beneficia traficantes que são, sim, integrantes de facções criminosas, só que não tem carteirinha, né? Porque não existe carteirinha de membro do Comando Vermelho, ou de membro do Terceiro Comando, né? Ou carteirinha de membro do PCC. Então, como não existe essa prova é difícil de ser feita, né? O sujeito acaba sendo considerado, e o advogado dele vai pedir isso ao juiz: olha, eu quero que o senhor considere que não está provado que o meu cliente é ligado a facção alguma, né? Não existe essa prova. Então, eu quero que ele seja beneficiado por essa regra do artigo 33, parágrafo 4º da lei de entorpecente, que vai resultar, né, no caso do réu primário, supostamente não ligado a qualquer facção, numa pena de 1 ano e 8 meses. A pena de 1 ano e 8 meses, né, pela lei de execução penal, pena abaixo de 4 anos, já começa a ser cumprida em regime aberto, né? Regime aberto significa que o sujeito vai para casa. Na prática, é isso que significa. Então, na verdade, não cumpre pena nenhuma. Ele é condenado como traficante, vai embora para casa e, evidentemente, volta para o tráfico, né? Porque não existe qualquer tipo de fiscalização. Aliás, a lei diz que no regime semiaberto, nenhuma atividade do condenado deve ser fiscalizada, deve ser monitorada, não deve ser monitorada. Que é um regime que funciona, diz a lei, na base da confiança, né? Então, na base da confiança, o traficante vai embora para casa, né, e volta a traficar.
isso tem sido uma porta aberta aí para o tráfico. E mais recentemente, o pacote anticrime alterou a lei de execução penal, lá no artigo 112, né, para que este crime de tráfico praticado pelo suposto traficante autônomo primário não ligado a qualquer facção não seja considerado hediondo, porque a Constituição diz que o tráfico é equiparado a hediondo, a crime hediondo, e que, em razão disso, né, incide a lei dos crimes hediondos, que diz que, pelo menos, o sujeito tem que começar a cumprir a pena em regime fechado. Não vai ficar muito tempo, mas pelo menos vai começar em regime fechado. E aí vem o pacote anticrime para dizer, não, nem isso. Seguindo, aliás, uma orientação do STJ. Existe uma briga entre o STJ, que quer que o traficante seja solto desde o início, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que diz, não, tráfico é crime hediondo. Ele vai ter uma pena pequena, de 1 ano e poucos meses, mas pelo menos ele vai começar a cumprir essa pena em regime fechado. Ele vai para dentro da cadeia, nem que seja por alguns meses. E o STJ diz, não pode nem isso. Tem que mandar o sujeito para casa. E aí vem esse pacote anticrime e consagra esse entendimento do STJ, que, a meu ver, inclusive, é inconstitucional. Porque a Constituição diz que o tráfico é equiparado a crime hediondo. Não é o tráfico cometido pelo réu primário, ou o tráfico cometido pelo réu reincidente, ou o tráfico cometido pelo traficante autônomo, é o tráfico. Doutor Marcelo, muito bom dia. A gente olha esses episódios, né? Lá em Alagoas já teve casos, como também em São Paulo, eu acho que no Paraná bem recentemente, de traficantes, casos em que o juiz determinou à polícia a devolução da droga ao traficante. Chegou a esse ponto, né? Ao ponto de Exatamente. A polícia fazer o trabalho, fazer a apreensão da droga e simplesmente o juiz, que absurdo, não tinha mandado para vasculhar o carro do cidadão, né? O cidadão foi violentado no seu direito, nos seus direitos, etc. e tal. Aí eu fico perguntando com aos meus botões, sabe, doutor Marcelo, que é o seguinte: eles chegaram ao poder? Os traficantes finalmente chegaram ao poder, porque assim, a gente viu anos atrás uma operação da Polícia Federal contra o PCC e organizações do gênero, né, que estavam financiando jovens para ingressar no ensino superior, fazer curso de direito, estudarem, passarem concursos públicos para exatamente assumirem postos de comando de decisão em áreas importantes da estrutura judicial, digamos assim, do Estado brasileiro. Será que eles chegaram ao poder, doutor Marcelo? Eu não tenho dúvida de que a ideia é essa, né? Eles estão se infiltrando. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o assessor de uma deputada de um partido que defende o desencarceramento de traficantes, né? Que combate duramente todas as operações da polícia contra o tráfico, né? E o assessor dessa é o PSOL, né? Esse partido é o PSOL. E o assessor de uma deputada estadual do PSOL, ele é irmão de uma importante líder do Comando Vermelho, uma mulher, né? Tem uma irmã que é uma líder, né, do tráfico de entorpecentes, do Jacarezinho, por sinal, da facção Comando Vermelho, que é a facção mais importante do Rio, domina 828 comunidades. E, veja, você pode dizer, não, ele é irmão de traficante, mas e daí, né? Vai ver que ele não tem nada a ver com isso e tal. Mas ele é assessor de uma deputada que, por coincidência, será, é de um partido que está sempre pronto a atacar a polícia quando a polícia faz qualquer operação. Vamos dar o nome da deputada? O tráfico. Dani alguma coisa, eu não estou lembrando do sobrenome, é uma deputada estadual do PSOL, acho que ela faz parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né? Mais uma vez se misturando essa ideia correta, né? Que é a ideia de direitos humanos, com a ideia de direitos dos criminosos, né? Já rendeu até aquele apelido para a população, direitos dos manos, né? Então, essa deputada tem como assessor, né, o irmão de uma
traficante, o apelido da traficante é Sandra Sapatão. O primeiro nome acho que é Sandra, mas ela tem esse apelido de Sapatão. E é uma traficante violentíssima, tá? Muito conhecida, e que lidera o tráfico no Jacarezinho, que é uma comunidade tomada pelo Comando Vermelho. Aí vai a polícia, faz a operação no Jacarezinho, e o primeiro partido a criticar, eu me lembro que os posts nas redes sociais começaram quando a operação ainda estava em andamento, posts do PSOL dizendo isso é um massacre, etc. Né? Por sinal, anteontem, né, houve uma cerimônia de homenagem aos mortos, né, feita pelo Comando Vermelho em Bangu 3, que é o presídio aqui destinado principalmente ao Comando Vermelho. Então, às 6 horas da tarde, o líder, presidente da comissão, como eles chamam, do Comando Vermelho, dentro dessa penitenciária, leu o nome dos 27 companheiros que morreram, e aí todos fizeram uma homenagem, rezaram uma oração. Eles têm uma oração própria, né? Para homenagear os 27 companheiros caídos lá na operação da polícia. Mas então, sim, eu acho que tem essa infiltração, né? Essa tentativa de colocar pessoas ligadas ao tráfico, né? Nas estruturas de poder, né? Legislativo, judiciário, executivo, sim, onde for possível. Doutor Marcelo, o nosso objetivo aqui também, né, sempre tentar trazer uma mensagem propositiva. A gente aponta, né, os problemas da segurança pública, da legislação, do cumprimento da lei. Nesse caso da lei das drogas que nós estamos trazendo hoje, que tem tudo a ver com as facções criminosas, né, e esse assunto aí, qual é a saída na tua avaliação? Essa história de fixar uma quantidade de droga para diferenciar o traficante do usuário pode funcionar, ou tem algum outro mecanismo que pode ser incorporado aí na nossa legislação para punir efetivamente o traficante de drogas no país? Para punição efetiva e desestímulo ao tráfico, né, primeiro, fixar a quantidade é um tiro no pé. Né? Se for fixada a quantidade que caracteriza alguém como traficante, por exemplo, vamos dizer, 500 gramas de substância entorpecente, cada varejista do tráfico vai andar com 499 gramas no bolso, para vender. E quando ele acabar de vender, ele volta lá no depósito e pega mais 499, porque assim, se ele for preso em flagrante, ele pode dizer, não, olha só, eu sou usuário, pode pesar aí, eu não estou com mais de 500 gramas, então não resolve. O que resolve primeiro, nós retornarmos ao que estabelecia a Lei dos Crimes Hediondos entre 1990 e 2005, quando ela começou a ser desfigurada, pelo Supremo Tribunal Federal, como aconteceu, eu até mencionei na semana passada, aquele caso do assaltante lá em Porto Alegre, e do estuprador, que estuprou 3 meninos, e a lei dizia, quem comete crime hediondo, e tráfico é equiparado a crime hediondo, cumpre a pena integralmente no regime fechado. A pena inteira a qual ele vai ser condenado vai ser cumprida no regime fechado. Não vai ter progressão de regime, semiaberto, prisão domiciliar, saidinha de feriado, nada disso. Então, isso aí já é um passo importante para desestimular. E a outra coisa que me parece importante, embora aí já seja um outro assunto, mas tem relação, é a mudança na legislação relativa aos menores, mudança na maioridade penal. Porque hoje, aqui no Rio, a gente estima que metade dos soldados... Soldados são os matadores, soldados são os traficantes que usam fuzil, etc., e são incumbidos de atirar na polícia, quando o confronto é com a polícia, ou de atirar nos traficantes da outra facção, quando há essa disputa de território. E metade é constituída por menores basicamente entre 16 e que ainda não completaram 18 anos. É um investimento interessante para as facções, porque no Rio de Janeiro, o menor preso por homicídio, ele vai ficar
internado, né? A lei não é preso, é internado, né? Por 8 meses, é a média de internação, né? Que o leigo geralmente pensa que o menor só fica preso, o menor que comete crime só fica preso 3 anos, né? Não fica preso 3 anos, né? Ele pode ficar preso até 3 anos, esse é o máximo que a lei admite. Na prática, ele fica em média 8 meses, né? E aí volta para a rua e volta para o tráfico, né? Isso homicídio, né? Falando de homicídio, se for só o porte de um fuzil, aí nem isso, né? Então, essa mudança na legislação também seria interessante para desestimular o tráfico que considera hoje, com razão, bastante interessante você investir, distribuir armamento pesado para menores, né? A gente pode ver nessas imagens dessas operações, você vê traficantes de fuzil, e se você prestar atenção, alguns deles são adolescentes, são bem jovens mesmo, né? Então, nesse sentido, né? Esse é o caminho, né? Sempre, né? Foi assim que os Estados Unidos tiveram, a partir do início dos anos 90, uma redução extraordinária na criminalidade, tirando o criminoso de circulação, né? Colocando o criminoso na prisão, mas na prisão de verdade, né? E não condenando o sujeito a 1 ano e 7 meses e mandando para casa. Bem, eu queria agradecer ao Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, professor de Direito Processual Penal da UERJ, que está sempre conosco aqui no Jornal da Bandeirante Gente, falando sobre assuntos ligados à segurança pública como esse que o nosso ouvinte acompanhou agora. Doutor Marcelo, obrigada. Até a próxima, hein? Obrigado, até a próxima. Rede Bandeirantes de Rádio.